meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, Deus, nesse dia, nos chama a ter um momento de devocional, escutar a pregação da palavra. E nessa primeira leitura, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 131. O Salmo 131 está dentro daquilo que é conhecido como os cânticos de romagem, ou os cânticos dos degraus. Eu costumo falar que são os cânticos do peregrino, onde eles saíam das suas regiões e iam para Jerusalém, pelo menos em 3 festas. E observe que essa caminhada era uma caminhada perigosa. E eles precisavam sim descansar e esperar no sustento do Senhor. E é isso que esse salmo ele traz à nossa memória, esse entendimento. Salmo de número 131. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. A imagem que o salmista traz aqui no centro desse salmo é de uma criança descansando nos braços da sua mãe. E assim deve ser a nossa vida com relação ao nosso Pai, o Deus da aliança que cuida do seu povo. Por isso, o salmo conclui dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, toda a nossa caminhada, desde agora até a eternidade, espere nesse Deus da aliança que cumpre as suas promessas. E esse Deus cuida do seu povo. Que nesse momento que nós estamos passando, você possa esperar no nosso Deus, que Ele cuida do seu povo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Obrigado pela revelação bíblica, porque ela nos dá esperança, os seus princípios, as suas verdades, sempre aquieta os nossos corações. Louvamos ao Teu nome, ó Pai, porque podemos descansar na certeza que o Senhor cuida do Teu povo. Assim, nessa manhã, mais uma vez, pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da pregação da palavra. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 22, Os Céus Proclamam. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessante noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber, majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor, todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra.
sabemos que esse Deus se revelou não só por meio da sua criação, mas ele deixou a sua palavra, a revelação especial para guiar o seu povo. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 16 a 18. Lembre-se que o contexto da carta de Tiago é um contexto de perseguição. Então ele está aqui mostrando, logo no começo, sobre o benefício da aprovação, mas ele mostra também, dando alento ao seu povo, na certeza que nosso Deus é um Deus que é todo bondoso, e por isso que mesmo diante das provações, podemos permanecer firme, na certeza que Deus cuida do seu povo. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18, nos diz o seguinte: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Uma certeza que por meio da palavra, como diz o versículo 18, nós fomos gerados. Esse Deus que é todo bondoso, ele cuida do seu povo. E mesmo diante do caos, que por muitas vezes nós vivemos ao longo da nossa caminhada, você precisa descansar na revelação bíblica, na certeza que Deus cuida da sua vida e da sua família. Assim, vamos ter uma palavra de oração agradecendo a Deus pelo seu cuidado, para que nesse momento a nossa fé possa aumentar e possamos crescer no conhecimento do Senhor, mesmo diante das provações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor governa todas as coisas. Nós confiamos no Teu cuidado, ó Pai, mesmo diante daquilo que nós não conseguimos às vezes entender porque tais coisas acontecem com o Teu povo. Mas mesmo assim nós devemos confiar na revelação bíblica, porque nós sabemos que o Senhor, que elegeu um povo antes da sua fundação do mundo, o Senhor também cuida desse povo na jornada aqui nesse mundo. Assim, ó Deus, nós te bendizemos pelo Teu cuidado. E pedimos a Ti, ó Deus, que nesse momento de tribulação, o Senhor possa aumentar a nossa fé, que possamos crescer no conhecimento do Senhor, que ao sairmos desse momento que estamos vivendo, a nossa fé possa ter sido mais fortalecida, para que venhamos continuar a pregar o Teu Evangelho, a viver para a glória do Teu nome. Muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós temos essa certeza que o Senhor cuida do Teu povo. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na certeza que esse Deus é todo bondoso, vamos cantar o hino, o cântico, perdão, Tu és soberano. Tu
na certeza que esse Deus é soberano, Ele também chama pessoas de toda tribo, povos e raças, também julga todas as tribos e povos e raças. Assim vamos cantar nesse momento esse cântico que tem pelo seu título De Todas as Tribos. Línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Amém. Como é bom louvarmos ao Senhor. E nós vamos continuar agora na pregação da palavra. Quero que você preste atenção nesse momento. Pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou. Abra em Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos continuar a nossa exposição. E agora nós estamos em Abacuque, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Então vamos ler o texto que se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre a tábua, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, tua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações,
e congrega todos os povos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, revelação bíblica, palavra infalível e inerrante. Obrigado porque por meio dela nós podemos crescer no conhecimento do Senhor. Te agradeço porque em Cristo Jesus Ele é o nosso mediador e é Ele, por meio da sua obra, na ação do Espírito que gera fé em nossos corações. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Crianças, pegue um papel na sua casa antes de começar o sermão e escreva lá no papel em branco, desenhe como se fosse uma pedra e coloque a expressão: o justo viverá pela fé. Os pais podem ajudar também. E embaixo da folha você pode escrever, você pode desenhar aquilo que os crentes fazem, ou aqueles que amam a Deus fazem. Por exemplo, vão à igreja, ora, e outras coisas também, de boas obras também. E aqueles que não seguem a Deus, o que eles fazem? Depois você pode compartilhar com o seu pai, e o seu pai ou sua mãe também pode contar um pouco da história de Abacuque para você. Adultos, nós sabemos que a vida cristã não é uma vida fácil. A Bíblia tem diversos versículos na palavra do Senhor que nos mostram essa realidade. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, nos diz que, ora, todo quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é uma realidade, aqueles que têm a fé em Cristo Jesus serão perseguidos. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12 e 13, diz ainda: ora, quem é que vos há de maltratar, se fostes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ele diz que nós somos felizes por causa que sofremos devido à justiça de Deus. Ou seja, pelo fato de nós sermos seguidores de Cristo, vamos sofrer nesse mundo caído, mas a nossa atitude deve ser sempre de alegria. Mas diante disso, qual é a nossa esperança? Na certeza que nós estamos vivendo em momentos de crise, na certeza que estamos vivendo em momentos difíceis na nossa vida, e qual é a nossa esperança? Creio que o Salmo 1, verso 6 nos dá essa esperança. O Salmo 1, verso 6 nos diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é uma verdade maravilhosa que também salta aos nossos olhos quando lemos o livro de Abacuque. Sabemos que Deus conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios há de perecer. E essa expressão conhecer, ela aparece com a mesma ideia lá no Novo Testamento, onde diz que José não conheceu Maria. Claro que José tinha um relacionamento com Maria, mas ali era um relacionamento íntimo. Assim, Deus conhece intimamente o coração ou o caminho do justo. E Abacuque, em meio à sua dor, ele começa a ter a esperança na certeza que Deus conhece o caminho dos justos. E nós estamos lidando com essa profecia, que essa profecia foi antes do povo ir para o cativeiro babilônico. Abacuque vivendo em um período que o povo estava abandonando a lei do Senhor, onde a violência aumenta. Abacuque, nos primeiros versículos, diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. É esse contexto que Abacuque está vivendo. Mas Deus, ele não responde Abacuque segundo aquilo que ele quer, mas segundo aquilo que Deus está governando tudo. E Deus, nos versículos 5 a 11, diz que vai levantar uma nação ímpia, os babilônios, para disciplinar essa nação que estava quebrando a lei do Senhor. Esse mesmo Deus que decreta todas as coisas, que é justo e bom, é o mesmo Deus que, por causa da sua justiça, disciplina o povo que ama. Mas Abacuque, em meio a tudo isso,
começa a orar expressando os atributos de Deus, como nós podemos ver no versículo 12. Ele ora sim expressando a sua dor, ele ora esperando na ação do Senhor. E é isso que a resposta de Deus a Abacuque nos mostra, essa realidade, que esse Deus maravilhoso, ele cuida do seu povo e por isso nós devemos esperar. Assim, em resumo, o texto que nós acabamos de ler nos ensina que, sendo eu e você povo da aliança, nós devemos viver pela fé em qualquer momento da nossa vida, na certeza que Deus cuida do seu povo. É isso que, em resumo, essa perícope nos ensina, que eu e você, sendo o povo da aliança, devemos viver pela fé em qualquer momento da nossa vida, porque sabemos que Deus cuida do seu povo. E a primeira realidade que o texto nos mostra é que devemos sim esperar e meditar na revelação bíblica. Observe comigo, a partir do versículo 2, ele diz o seguinte: ó Senhor, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque agora é convocado por Deus para esperar. Ele toma essa atitude de esperar, no versículo 1, mas agora aquilo que Deus vai revelar a ele deveria pegar e escrever para que todo mundo pudesse ver. É interessante que a visão de Abacuque aparece muito com aquilo que aconteceu com Moisés, lá no Monte Sinai, onde Deus deu a tábuas das leis a Moisés. E aquela tábua, ela foi preservada. E aquela tábua, ela agora se tornou a Escritura Sagrada. E é isso que está acontecendo mais uma vez aqui no livro do profeta Abacuque. Ele pede para Abacuque escrever essa visão, para que outras gerações possam ser orientadas no tempo de calamidade. Boa parte do livro de Abacuque trata daquilo que é conhecido como o problema do mal. E aqui, mais uma vez, Deus, por meio da sua revelação, nos diz que nos momentos de calamidade, para onde nós devemos correr para as Sagradas Escrituras, porque ela nos orienta. Minha pergunta que eu faço para você: quem lhe orienta nos momentos difíceis da sua vida? E em qualquer momento. Será que é a Sagrada Escritura? Eu lembro de um tempo que, quando eu era militar, fui acampar em uma floresta, em uma região lá em Fortaleza, e eu andava com um nativo, e dessa feita eu não levei nenhum mapa. E a consequência é que quanto mais nós fomos nos distanciando de um grupo que nós estávamos reunidos, de certa forma, eu já estava totalmente desorientado. E ele chegou, parou, e ele começou a confessar, dizendo que também estava desorientado. O mapa era fundamental para nos orientar naquela época, naquele tempo. Graças ao bom Deus, o nativo conseguiu se orientar de alguma forma, e nós saímos dessa floresta. Mas o ponto aqui dessa ilustração que eu queria lhe mostrar é que, assim como há uma necessidade de um mapa para nos orientar em meio a uma floresta, a palavra do Senhor é a única regra de fé e prática que pode orientar a sua vida. E esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que disciplina o seu povo, é isso que é revelado para você na palavra de Deus. E por isso você pode descansar na revelação bíblica, na certeza que a história de Abacuque, ela se aplica à minha história nesse exato momento e à história de gerações e gerações. Por isso que nós precisamos nos orientar, segundo a palavra de Deus. Mas essa história também, ela caminha para um final.
Versículo 3, ele diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Abacuque precisava enfrentar a sua luta naquele período, mas ele tinha uma certeza, Deus estava falando para ele que tudo aquilo ia acabar, se cumprir num tempo determinado e que ele não deveria perder o ânimo. Na verdade, ele precisava esperar e descansar na certeza que Deus está no controle da história. Nós devemos saber disso, meus amados irmãos, que não só em momentos de alegria, mas em momentos de calamidade também, Deus está no controle dessa história. Essa história não é uma história cíclica que vai se repetindo, que nunca vai ter fim. Mas essa história, sim, aponta para um final, porque Deus que governa todas as coisas. E a narrativa bíblica nos mostra que Ele criou todas as coisas boas. Contudo, o pecado veio ao mundo. Mas Cristo Jesus veio a esse mundo, cumpriu aquilo que Ele deveria cumprir. E um dia o próprio Deus há de consumir, ou contemplar, ou na verdade conquistar e acabar todas as coisas. Não acabar no sentido de destruir esse mundo, mas no sentido de restaurar. E esse é o consolo que nós devemos ter em meio às crises, em meio às dificuldades. Nós sabemos que um dia esse mundo será restaurado. Não vai haver mais choro, não vamos ter mais problema com o pecado, mas vamos desfrutar de uma vida sem pecado, no novo céu e nova terra. Porque isso vai acontecer porque Deus está no controle dessa história. E um dia Ele há de voltar. Mas você que não tem Cristo, qual é a sua esperança nesse mundo? Sua esperança não tem. Porque mais uma vez você vai achar que esse problema vai passar, mas vai vir outros problemas. E mesmo assim você não vai ter a satisfação em Deus. Assim, eu e você devemos esperar e meditar na revelação bíblica, na certeza que Deus está no controle de tudo. Mas após Deus falar essa realidade para Abacuque, o texto continua dizendo que devemos viver pela fé, pois Deus conhece o caminho do justo. E aqui está o centro do texto. Versículo 4 diz: eis o soberbo, a sua alma não está nele, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo 4 é o centro do livro de Abacuque, mostrando que aqui ele começa a nos mostrar a realidade do soberbo e do justo, uma temática muito parecida com o Salmo 1. Mas qual é a característica do soberbo? Observe que essa expressão soberbo traz a ideia de uma ideia metafórica. Tem uma cabeça alta, uma cabeça inchada, e é exemplificado no versículo 5 como uma pessoa que está embriagada, mostrando que não tem mais controle de si. Essa é a realidade de uma pessoa soberba. E essa expressão, na verdade, essa realidade de soberbo aqui está sendo tipificado pela nação da Babilônia. Nós olhamos alguns sermões atrás a respeito das características dos babilônicos, que está aí no versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 1. Pelo menos o versículo 11 do capítulo 1 nos mostra que o poder era o Deus dos babilônios. Ou seja, eles queriam se orgulhar por aquilo que eles tinham e por meio do seu poder, ele humilhava as outras nações, ao ponto que no final do versículo 5 do capítulo, no final do versículo 5 do capítulo 2, ele diz que eles ajuntam para si todas as nações, congrega todos os povos, humilhando, destruindo. E essa é uma realidade, irmãos, que aqui contrasta com o justo. Ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E é interessante essa realidade. Deus aqui
Da mesma forma que ele diz para Abacuque escrever essa revelação numa tábua, ele dá uma visão para Abacuque dizendo quem é o orgulhoso, versículo 4, eis o soberbo, mas também ele dá uma ordem dizendo que o justo viverá pela fé. E interessante que essa relação que está também no versículo 12, após Abacuque expressar, como vimos no domingo passado, os atributos de Deus, o Deus da aliança, ele diz que ele é o Senhor, o Deus Santo. A conclusão é, nós não seremos aniquilados, nós não vamos morrer. E agora Deus fala para ele dizendo, olha, amém, o justo vai viver pela fé. E essa relação, em algumas outras traduções, traz que ele deveria, ou que o justo ia viver sobre a sua fidelidade. Para nós, muitas vezes, fidelidade, fé e fidelidade, nós achamos que são coisas opostas, distintas. Por exemplo, se eu falasse para você que, por que Deus te abençoa? Perguntasse para você, por que Deus te abençoa? Talvez você poderia falar por causa da sua fidelidade, mas aí você ia pensar assim, não, pela minha fidelidade, acho que isso não é tão, eu não sou tão calvinista assim e tal. Mas essa é uma realidade, irmãos, que na Bíblia trata que tanto a fé e a fidelidade, elas não são distintas, mas elas se unem para a vida do crente. E Paulo nos orienta dessa forma e nos traz essa realidade para que venhamos entender nessa manhã. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo está falando daquilo que como nós devemos viver, como se fosse a raiz da nossa fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Mostrando que nós não somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos, mas pela fé. E Efésios nos mostra que essa fé vem de Deus, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. E isso tudo é por meio da sua graça. Mas quando nós olhamos o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37 a 39, e lembre-se que aqui é um contexto de profunda perseguição, o texto nos diz, porque ainda dentre pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o justo viverá pela fé. E ele continua dizendo o texto que se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, ele estava dizendo, olha, que eu vivo pela fé, e essa fé é uma fé que anda em fidelidade. Não há uma distinção aqui entre fé e fidelidade. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu tenho fé em Deus, mas não obedecem ou não têm uma fidelidade na revelação bíblica. O justo viver pela fé significa dizer que Deus, por meio da sua graça, salvou essa pessoa, gerando fé no seu coração. E essas pessoas devem viver pela fé em Deus, continuando sendo fiéis naquilo que está sendo revelado na Bíblia. Eu lhe pergunto, quem é o justo e quem é o orgulhoso? O justo não é aquele que é perfeito. O justo não é aquele que não peca mais. Porque nós somos ao mesmo tempo justo e pecadores. Mas ser justo é colocar a nossa fé na revelação bíblica em Deus e por causa disso viver com fidelidade, não só em tempos de alegria, mas em todo momento, porque o justo viverá pela fé. Deus nos deixou a sua palavra para que nós venhamos meditar e esperar na revelação dele, mas ele também nos diz para que venhamos viver pela fé
naquilo que ele revelou, fielmente segundo a verdade dele. Assim, sendo o povo da aliança, viva pela fé em qualquer momento da sua vida, na certeza que Deus cuida do seu povo. Você deve fazer isso, primeiro, esperando e meditando na palavra do Senhor, mas também vivendo pela fé, na certeza que Deus cuida do seu povo, porque Ele sabe o caminho do justo e Ele vai destronar ou destruir o caminho do ímpio. Interessante que o versículo 3 de Abacuque, do capítulo 2, ele tanto dá uma esperança para Abacuque, como para nós também, na nova aliança. Ele diz o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. E se apressa, para o fim não falhará, se tardar, espera-o. Essa realidade de esperar para Abacuque é esperar na ação de Deus, não só de disciplinar o seu povo, levando eles para o cativeiro babilônico, mas também na certeza que Deus conhece o caminho do justo e principalmente por causa dessa expressão que ele falou no versículo 12, que por causa desse Deus da aliança eles não vão morrer. E isso aconteceu mesmo. O povo foi levado para o cativeiro babilônico, mas Deus também tirou o povo do cativeiro babilônico. E o povo, ou Israel de Deus, não foi destruído. Mas também isso nos alerta, isso nos dá uma esperança. Porque nós temos uma certeza que esse tempo determinado vai se cumprir. Não só se cumpriu no período de Abacuque, ou melhor, quando o povo foi tirado do cativeiro babilônico, mas também há de cumprir quando Cristo voltar e restaurar esse mundo. É por isso que em Atos capítulo 1, verso 11, o texto nos diz, após a ascensão de Cristo, ele diz o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Essa é uma realidade, irmãos, que nos dá esperança e nos dá um consolo, porque nós sabemos que um dia Cristo Jesus há de voltar e vai restaurar esse mundo. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus vão desfrutar de uma vida eterna. Por isso que Apocalipse capítulo 22, verso 20, ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Sabemos que um dia Cristo vai vir. E por isso que nós temos a esperança que essa história um dia termine e nós vamos desfrutar do gozo eterno. Mas para você que não tem Cristo Jesus, qual será a sua esperança? A sua esperança está fincada nesse mundo. É por isso que quando as estruturas desse mundo são abaladas, você fica desesperado. Por isso você precisa urgentemente se render ao Evangelho, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Cristo. Para que mesmo que em meio às tempestades, você possa ter fé e descansar num Deus que governa o mundo. Quando você não tiver esse Cristo, seu desespero vai aumentar, porque a sua vida se resume nesse mundo falido. E aqueles que têm Cristo Jesus, você deve ter esperança e fé e continuar vivendo em fidelidade, a certeza que Cristo guarda e conhece o caminho do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez somos gratos pela revelação bíblica, pelo ensino precioso desse profeta Abacuque, que começou em meio à dor,
Mas agora nós estamos percebendo a transição e ele começa a ter a esperança que isso vai ser revelado no capítulo 3. Na certeza que ele descansou e esperou na revelação bíblica. Te pedimos, ó Pai, que em meio a essa calamidade que estamos vivendo, que o teu povo possa continuar sendo fiel e viver com esperança no Cristo que venceu a morte. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima semana. Só lembrando que em alguns minutos nós vamos começar o nosso estudo da EBD no Zoom. Vamos conversar um pouco hoje sobre o Covid-19 e os conflitos da vida. Deus abençoe. Logo mais vamos começar a nossa EBD. Um grande abraço a todos.